Beleza. Então vamos lá. Na aula passada, a gente parou. Na aula passada vocês aprenderam cálculo lambda. Basicamente vocês já sabem tudo que precisa saber para cálculo lambda, tá? Que são duas coisas com coisas dentro. Que coisas são essas, professor? Tem muita coisa nessas frases. Duas regras, dois conjuntos de regras. Uma primeira são regras de sintaxe. Primeira regra. As variáveis são termos lambda. Segunda regra. Lambda, uma variável. Eu estou usando pontinho para separar. Aí tem outras notações. M, onde M é qualquer termo válido. Isso aqui também é um termo válido. Sintaticamente válido. Tá? Lá nas notas de aula tá mais formalmente melhorzinho. Onde, tipo, formalmente tem que ter o parêntese, não sei o que, bababá. Mas aí, tipo assim, agora eu vou começar a fazer mais bagunçado. Porque vai ficar óbvio, o uso do parêntese está lá para poder delimitar os escopos das coisas. C. M, espaço N, é um termo válido, desde que o M seja válido e o N seja válido. A gente chamou isso aqui de variáveis. A gente chamou isso aqui de abstração, ou abstração lambda. A gente chamou isso aqui de aplicação. Segunda coisa, é o conjunto de regras. Segunda coisa, tem que ser no singular, né? É o conjunto de regras semânticas. E no caso aqui, que eu estou dizendo semântica, é uma semântica operacional. Passo a passo, step by step, que precisa acontecer. Tem outras semânticas possíveis. Tá gravando? Tá gravando. Eu botei duas regras aqui com vocês. A primeira delas fala assim: se eu tiver um lambda x.m, eu posso renomear para lambda y.m, substituindo x por y no m. Desde que isso não capture variáveis. Desde que isso não capture variáveis livres. Que é livre, tem que continuar livre. Chamei isso aqui de conversão alfa. Conversão alfa. A segunda regra, que é mais importante. Se eu tiver lambda x m e uma aplicação n, eu posso fazer uma redução para m, onde x vai ser substituído por n. E esse aqui a gente chamou de redução beta. Beleza? É só isso. Todo mundo entendeu? Todo mundo já entendeu programação funcional. Agora a gente só vai... Não é dificultar, agora a gente vai resolver problemas com isso. Aí, obviamente, isso vai fazer crescer a complexidade do Paranauê, né? Tudo bem? Mas é isso aí. Vocês aprenderam metade do que precisava aprender, porque a outra metade é tipos. E a lógica de tipos. Mas vocês vão ver que é tipo tonhonhon, tá, Sara? A lógica de tipos. Se eu aprendi, não tem como vocês não aprenderem. Tipo assim. Se eu aprendi, não tem como vocês não aprenderem, cara. Tá? Vamos lá, então. Hoje eu quero começar... Hoje eu quero programar usando essa linguagem aí. Pode ser? Isso aí é tudo que eu tenho, tá? Não posso fazer nada além disso. Fora algumas melhorias, assim, umas sintaxes, que eu chamo de açúcar sintática, é um termo do pessoal da computação. Só para ficar a notação um pouquinho mais bonitinha, mas é só isso aí, tá? É só isso aí. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero é embutir, eu quero pensar assim, eu quero embutir a lógica booleana. Eu quero embutir a lógica booleana. E aí, lembrando de sistemas digitais, quando vocês estudaram lógica booleana, tinha 5 coisas básicas. E tudo você fazia com essas 5 coisas. Tinha um conjunto de dados, tinha um 0 lá dentro e 1, ou verdadeiro e falso, que eu vou chamar de verdadeiro e falso. Tinha 3 operações. O barrado, que era a negação.
A gente usou essa notação, estou usando a mesma notação porque eu acabei de dar aula de SD e aí eu não vou... A minha cabeça não vai chavear para a notação lógica, tá? Mas a mesma notação que vocês aprenderam. Então, os lógicos matemáticos não desculpem, né? Porque a negação é assim, tá? E aí, tipo, enfim, não interessa. Tinha uma coisa que era o E lógico, que a gente usa assim, símbolozinho na multiplicação, e tinha o OU lógico, que a gente usa esse símbolozinho na soma, certo? E vocês entendem a lógica por trás disso aí, tá? A gente vai, inclusive, rever a lógica, mas vamos lá. O que a gente precisa fazer, então? Vocês concordam comigo que se eu conseguir representar essas 5 coisinhas aí, usando só a engrenagem do cálculo lambda, vocês concordam comigo que vocês conseguem traduzir tudo que vocês aprendem em sistemas digitais para coisas com cálculo lambda? Certo? Tranquilo, né? Tranquilo, né? Beleza? Então esse é o problema, o primeiro problema. Então a primeira pergunta é, cara, como é que eu vou representar o verdade e o falso? O 0 e o 1? Quando você não souber por onde começar, eu acabei de falar isso na aula de sistemas digitais, tá? Isso vale para engenharia em geral. Vale para a vida, velho. Quando você não souber por onde começar, você pergunta assim, o que eu sei? O que eu quero que aconteça? E aí tenta escrever o que você quer que aconteça, porque isso aí vai mais alguma informação. E aí você vai trabalhando em cima dessa informação. Tá? Eu vou me perguntar, eu vou induzindo já vocês, porque eu quero andar um pouco mais rápido, mas tem lá na nota de aula, tem um monte de coisa escrita e tal. Tá bem bonito, tá bem bonito. Essa nota de aula tá bem bonita, tá? Não se acostumem, porque eu não tenho tempo de ficar escrevendo assim, tipo, no mesmo passo, no mesmo ritmo que a aula. Mas em algum momento vai ter uma bonitona também de tipos e tal, tá? Mas vamos lá. O que eu penso assim? Cara, olha só, pra que serve o 0 e o 1? Antes mesmo de ficar pensando que é para fazer as operações lógicas. Antes disso, para que serve eu ter 2 símbolos 0 e 1? Serve para distinguir entre 2 coisas, né? Uma coisa eu associo com 0, outra coisa eu associo com 1. Não sei se é o que é o 0? Cara, é alguma coisa que eu vou associar a uma coisa do mundo físico. Uma tensão, uma corrente, o fato de uma porta estar aberta, o fato do ar-condicionado estar desligado ou ligado. Coisas que é distinguir entre duas coisas diferentes. Você concorda comigo? Que é para isso que serve a variável booleana? Assim, ela serve para outras coisas, mas, cara, bem no fundamento assim, dela, bem no cerne, ela serve para distinguir entre duas coisas diferentes. 2 estados diferentes do mundo físico. Eu vou chamar isso de 2 cursos de ação. Porque pode ser que em algum momento, e aqui para a gente é programação, eu estou lá calculando alguma coisa, e em algum momento chega um condicional e fala assim, se isso aqui for verdade, você faz isso. Se não estiver acontecendo isso, você faz aquilo. Bem comum, né? No mundo real aqui, não precisa nem de programar nada. É extremamente comum a gente ir se deparando nas coisas e falar assim, eu estou andando na rua, aí eu chego na rua, tem uma bifurcação. Eu estou andando e tem uma bifurcação aqui na rua. Eu estou andando para cá. E aí eu tenho que escolher, né? Se eu estiver indo para casa, eu venho para cá. Porque, sei lá, a minha casa é aqui. Se eu estiver indo na padaria, aí eu venho para cá. Porque a padaria é aqui. Faz sentido, né? Escolher entre 2 cursos de ação. Pode ser? E a variável booleana serve para eu diferenciar entre essas 2 coisas. Faz sentido para vocês? Porque isso vai ser o cerne da minha construção. Pode ser? Eu não sei dizer se é daí que os caras que inventaram isso tiraram, mas é assim que eu penso no negócio. Eu acho que não tem... Sei lá, tá? Outra coisa que eu estava falando aqui na aula passada e na aula anterior que agora de sistemas digitais, antes de vocês, às vezes eu invento umas histórias e tal que na minha cabeça fazem sentido, tá? E essa aqui é uma delas. Eu não sei dizer se quem inventou isso pensou assim. Mas, tipo, eu aprendi no livro, já tava lá. Verdadeiro a gente vai representar assim. Aí eu fico... Como é que eu vou lembrar disso, velho? É o mesmo problema de vocês. Você vê um negócio escrito lá e você fala... Basicamente o cara do livro fala assim, decore aí.
Eu não consigo decorar nada, cara. Tipo assim, eu sou um completo imbecil pra decorar coisa. Mas se eu inventar na minha cabeça uma história, aí eu lembro da história. Porque de história eu sou bom. Todo mundo aqui é bom, é bem natural do ser humano. Tipo, trabalhar com histórias. Tranquilo? Por isso que eu invento um monte de história aqui, que é pra... Ah, na minha cabeça faz sentido isso aqui, que é a história que eu tô contando pra vocês, tá? Aí por que eu tô fazendo esse parêntese? Cara, quando vocês estiverem vendo as coisas, tenta inventar alguma história na cabeça de vocês que faça sentido com as coisas. Porque aí você vai lembrar da história, você vai lembrar da coisa. Tranquilo? Não fica tentando decorar, simplesmente. Mas beleza. Então olha só. Para escolher entre dois custos de ações, eu vou definir uma coisa aqui, tentar definir uma coisa aqui, que vai ser útil para a gente fazer as outras operações, tá? Eu quero, então, inventar uma coisa que eu vou definir, inclusive com uma sintaxe nova aqui, mas eu posso fazer o que eu quiser, eu estou programando, né? Eu quero inventar uma coisa que é assim, ó, if, para ficar bem familiar para a gente, uma variável booleana que eu encaixo aqui, e aí, teoricamente, ela só pode ser verdade ou falso, é o que eu vou encaixar aí. Se ela for verdade, então, eu encaixo alguma coisa aqui, eu vou chamar isso aqui de B, tá? Então, eu encaixo um Azinho, que é para eu selecionar se o B for verdadeiro. O resultado dessa coisa, se o B for verdade, o resultado tem que ser A1. Else, se não, eu quero selecionar essa coisa A2. Aí, obviamente, o B tem que ser um termo lambda, o A1 e o A2 termos lambdas. O A1 e A2 são coisas arbitrárias aqui pra gente. Eu vou manter essas variáveis. Mas o B não. O B tem uma semântica bem específica. Eu quero que ele seja ou verdadeiro ou falso e que eu consiga usar essa informação para selecionar. Ah, seleciono o A1, seleciono o A2. Todo mundo bem? Todo mundo é bem com isso? Se eu tenho 3 informações, isso aqui tem que ser lambda, B, A1, A2, alguma coisa aqui. Que eu não sei ainda o que é. Mas claramente eu tenho que dar 3 informações para essa coisa funcionar. Como é que eu dou informações para as coisas que eu vou construir? Com o lambda. Vai passando nas variáveis do lambda. A variável que está lá junto do lambda é para poder fazer a aplicação e fazer a substituição, né? É assim que eu passo informação para minha função. Bota ela no lambda, que é uma... Isso aqui nada mais é do que eu estou projetando uma caixinha com 3 entradas. Uma entrada chama B, uma entrada chama 1, uma entrada chama 2. E ela vai ter uma saída. Todas as caixinhas que a gente vai fazer aqui, todas, inclusive em Haskell, todas as caixinhas têm 1 tonelada de entradas, quantas você quiser, e só tem uma saída. Todas só tem uma saída. Inclusive, aqui hoje eu quero olhar e lidar com o problema. Tá bom, mas se eu quiser produzir 2 dados, como é que eu boto, só tem uma saída, como é que eu boto 2 dados na saída? Tudo bem? Eu vou precisar lidar com isso. Mas é isso que eu estou procurando. Tudo bem? Aí a pergunta, ó, aqui na interrogação, é alguma coisa com cálculo, calculando. O que eu consigo fazer calculando, gente? Vamos lá. O que eu consigo fazer, Emanuel? O que eu consigo fazer? Eu só consigo, cara, basicamente, olha aqui a regra semântica, renomear variáveis. Basicamente, só consigo fazer isso, renomear variáveis. Ou pegar e substituir um termo no outro e sumir lá com as abstrações. Aplicar uma coisa e sumir. É a redução beta. Em resumo aqui, basicamente eu só consigo fazer redução beta. Eu não tenho muitas ferramentas. Tá? Eu não tenho muitas ferramentas. Eu tenho 3 coisas para usar. O que eu posso fazer com essas 3 coisas? Basicamente aplicar uma na outra. Concorda comigo? Ou construir mais abstrações, mas basicamente é aplicar uma na outra, né? Aplicar uma na outra. Tá bom. Vou tentar uma tentativa aqui. Imagina que eu pudesse fazer alguma coisa tipo assim. Aplicar uma na outra, é o que eu acabei de falar. Eu tenho, tá? B, A1, A2. O que eu posso fazer é aplicar ou construir mais abstrações. Cara, eu vou fazer a coisa mais naive, mais ingênua que eu posso imaginar na minha cabeça aqui. Que é pensar assim. Se eu só posso aplicar, eu vou pegar o B, vou aplicar o A1, vou aplicar o A2. Eu não sei se isso funciona, eu estou tentando. Eu estou tentando, tá?
Mas vamos lá, porque eu estou tentando, muita gente vai bem longe. E esse é o mindset que eu quero. Antes, mais do que vocês que decorando coisa aqui. Não. Então pega o mindset de como é que eu estou tentando construir uma solução. A única coisa que eu sei fazer é isso aí. Ah, professor, por que você escolheu B, A1, A2? Porque você podia ter escolhido A1, aplicar o B no A1 e aplicar o A2 no resultado disso. Você podia ter escolhido assim, né? Isso aí é outra coisa. Podia. Por que eu estou escolhendo assim? Porque eu estou tentando a primeira coisa que veio na minha cabeça. Eu tenho B, A1, A2, eu vou tentar aplicar o A1 no B e depois o A2 no resultado disso. Tá? Até porque o B é uma coisa especial para mim. O A1, A2, estou falando para vocês, é qualquer coisa. O B não, é alguma coisa que é para me ajudar a selecionar entre um e outro. Tá? Beleza. Aí perceba. Quando B for igual a verdadeiro, eu gostaria que o resultado dessa coisa seja A1. Todo mundo tá vendo? Eu gostaria que acontecesse isso, ó. B, A1, A2. O B é uma abstração, de alguma forma, para poder fazer a aplicação. Então, esse é lambda, alguma coisa que eu preciso construir, mas na hora que eu fizer a primeira aplicação... Aliás, vamos lendo, né? Para isso aqui dar certo, eu não sei onde vai chegar. Eu sei que óbvio que eu sei onde vai chegar. Mas imagina que eu não soubesse, tá? Eu tô tentando construir. Esse é o mindset. Se eu tenho B e ele vai receber 2 argumentos, esse B tem que ser alguma coisa assim, ó. Lambda, x, y, ponto, alguma coisa que eu não sei ainda o que é. Certo? Para eu poder passar o A1, passar o A2. Vocês concordam? Aí vem comigo. Quando eu fizer passar o A1 primeiro, vai sobrar lambda y, ponto, alguma coisa que pode ter a ver com A1, porque eu dei essa informação, então posso usar o A1 aí dentro. E eu estou usando isso para passar o A2. Todo mundo bem? Então vou anotar aqui, ó, porque aqui pode ter A1, aqui pode ter Y, vou anotar assim embaixo, só para a gente se lembrar. Mas não pode ter X aí dentro, porque o X já foi eliminado, né? Já foi substituído. Todo mundo bem? E aí, depois disso aqui, vai sobrar uma coisa só, vai sumir aquele Y, e aí dentro pode ter alguma coisa com A1 e com A2, concordam? E o que eu quero que aconteça aqui, nesse lugar, o que eu quero que aconteça? Se o B for uma coisa que representa o verdadeiro, o que eu quero que aconteça? Eu quero que seja A1, então eu quero o resultado aqui A1. Todo mundo de acordo? Isso precisa acontecer. Eu não sei ainda o que entra aqui e o que entra aqui, mas aqui eu sei, né? Vocês estão vendo que eu estou tentando encaixar pecinhas do tipo, o que tem que acontecer para aquilo que eu fiz aqui atrás dar certo. Pode ser que não dê certo? Pode ser que não tenha solução. Mas ele não chegou em nada que fala assim, ah, não, aqui travou, não tem mais, aqui não. Vamos mudar lá do começo. Beleza? Reparem, de alguma forma eu estou calculando alguma coisa, eu estou calculando o que tem que acontecer. Certo? Todo mundo bem? Beleza. Pergunta para vocês. Aqui atrás, pode aparecer o Y, pode aparecer o A1. Certo? Não foi o que a gente concluiu? É a lógica do sistema. Assim, não tem mais nada ali. Só isso que pode aparecer. Vocês concordam comigo que tem que ter o A1, porque senão o A1 não aparece aqui, né? Ó. Na hora que eu vier daqui para cá, tem que ter o A1 aí. Se ele não tiver aí já era, porque ele não vem pela aplicação, né? Só tem 2 caminhos para uma coisa aparecer. Ou ela já estava lá, ou ela veio na substituição. Tudo bem? Vou repetir. Um termo só tem 2 possibilidades. Ou ele já estava lá, ou ele veio por conta da substituição. Essa é a coisa bela Deus que eu acho bacana no cálculo lambda. Cara, tem tanta pouca coisa para você olhar que, tipo, você olha exaustivamente. A lógica é muito pequena. É muito simples assim. E é para isso mesmo que serve esse negócio. É feito para ser minimalista mesmo. É o extremo do minimalismo. Tá? Vocês concordam que esse A1 tem que estar aí, né? De algum jeito. Vocês concordam comigo? Pergunta. A outra coisa que a gente viu que podia aparecer aqui dentro é o Y. Só que se aparecer Y, vocês concordam que ele vai virar A2 na hora que eu fizer o passo da redução? Aqui tem A2?
Não. Então, se eu botar o y, vai aparecer A2 no final, né? Eu quero que apareça o A2? Então, o que eu faço? Eu boto o y ali naquele ponto? Não boto. Vocês concordam comigo que se eu botar y nessa posição aqui, se tiver y, vai aparecer um A2 que eu não quero no próximo passo. Então, o que eu faço? Não bota y aí. Vocês estão vendo que eu estou calculando uma informação a mais? Eu não sei ainda quem é o t. Mas eu sei que no meio do caminho tem que acontecer isso aí. Falta esse pedaço aqui ainda, ó. Se eu calcular esse pedaço de trás aqui, vocês concordam comigo que aí eu tenho o t, alguma coisa que representa o t, que faz funcionar nessa representação do if then else, né? Vocês estão vendo que eu estou só calculando. Não tô. Onde que teve algum passo de criatividade? Vou tentar assim. Agora eu estou só calculando. Pode ser que esse vou tentar assim não dê certo. Mas eu vou tentar assim. Aí agora só estou calculando. Se eu chegar em algum momento não deu certo, tenta outra coisa. Beleza? Todo mundo bem? Ótimo. Aqui atrás, ó, nesse passo. Cara, eu vou até ter que reescrever minha nota de aula, porque eu vou confessar para vocês, tá? Eu tô inventando essa coisa aqui agora. Eu tô fazendo um freestyle monstruoso, velho. Na frente de vocês não estão nem percebendo. Meu coração tá assim, caralho, não erra. Porque eu não tenho nota de aula aqui pra isso que eu tô fazendo aqui, tá? Nem é escrito aqui, tá na minha frente aqui o texto escrito que eu dei pra vocês. Não é assim que tá aí, tá lá. E eu já tive uma ideia pra reescrever a parada. Você vê que é a aula, mas vamos lá. Agora eu já comecei, vamos tentar. Vamos tentar, vamos ver. Eu acho que vai dar certo. Aqui, nesse ponto aqui, ó, eu posso usar x, y, certo? Ou quaisquer outras coisas livres, né? Variáveis livres. Certo? Então vamos lá, pergunta. Daqui pra cá eu quero que apareça A1. De novo, só tem dois jeitos. Para aparecer A1 naquele passo de baixo, ou ele estava lá, ou ele veio como entrada da função por conta da aplicação. Mas eu não estou entregando ele aqui por conta da aplicação? Ué, então ele já está vindo, né? Então ele não vai estar lá. Como que eu faço para o A1 aparecer ali, desse passo, tá? No passo seguinte ali embaixo, por conta da aplicação? Eu preciso usar uma variável que vai ser substituída por ele, né? Qual é a variável que vai ser substituída ali? X. Então, vocês concordam que precisa aparecer X aqui? Por quê? Porque quando eu fizer a substituição, a primeira, ó, do X, o X vai virar A1, vai sobrar Y e vai aparecer A1 aqui. Tá todo mundo entendendo a lógica? Pegou? Beleza. Pergunta. X aqui. Pergunta. Será que isso já é suficiente? Porque isso aqui já é um termo válido, né? Está entre parênteses, já é um termo válido. Será que isso já é suficiente? Vamos calcular? Vamos ver o que acontece? Estou com isso aqui, ó, lambda x, y, ponto x. Estou entregando A1, estou entregando A2. Vamos calcular os passo a passo? Você viu que eu fui projetando. Agora eu quero conferir. Esquece o que eu fiz ali, chegou nisso aqui. Vamos ver se isso aqui chega onde eu quero? Pode ser? Primeira redução beta. Lambda y, ponto. O x vira A1, sobrou A2. Lembra porque isso aqui significa isso, né? Aí agora, ó, tem lá uma abstração com uma aplicação. Posso reduzir de novo. Vou substituir y por A2. Qual que é o resultado? A1. A1 é o que eu queria? Porra, deu certo. Ufa. Para meu alívio. Vocês concordam comigo que isso é suficiente para representar o verdadeiro, né? Nesse contexto aqui, ó. Se eu falar assim, vou passar aqui no if else o valor lambda xy ponto x, ele funciona na lógica, na hora que eu encaixo esse valor aqui, o resultado daquela coisa toda é A1, que é o que eu gostaria que acontecesse para o caso do verdadeiro, né? Vocês concordam comigo? Cara, ficou muito elegante isso aqui, cara. Eu tô muito de cara. Eu tô muito orgulhoso de mim agora, velho. Sério. Sério, eu tô muito orgulhoso de mim, velho. Eu tô muito feliz.
Como é que eu não pensei nisso antes, velho? Caralho. Cara, eu mereci um café agora, sério, de tão feliz que eu tô, velho. Beleza. Todo mundo bem com isso? Eu vou dar a solução pro falso, porque eu preciso terminar a aula cedo. Já tá quase na hora de eu parar hoje. Mas eu já tô feliz, tá? Sério mesmo. Eu nem vou chegar onde eu queria, mas eu tô feliz, velho. Porque isso aqui eu acho que foi foda pra caralho. Eu sou o único professor de vocês que fala palavrão na aula? Hã? Provavelmente, né? Hã? Também fala? Já gosto mais dele por causa disso. Tem gente que é muito puritano, mas eu acho que é a linguagem que vocês usam, né? Vocês falam assim também, né? Como é que fica o Y? Olha só o que aconteceu aqui. Que agora eu vou fazer por analogia, tá? Mas vocês podiam fazer a mesma conta pro caso do falso. O verdadeiro, a gente está concluindo que tem que ser x, y, x. O que significa? Dadas duas coisas, seleciona a primeira. Que é a lógica do if else mesmo, né? Uai, o falso tem que fazer o quê? Dadas as duas coisas, seleciona a segunda, né? Se a lógica for a mesma, lambda x, y, y. Parece coerente? Pô, legal, né? Vou definir isso aqui então. Lembra que essa notação é só para eu dar um nome, mas isso é fora do calculando, só para eu não carregar tanta letrinha. Tá? É só um sinônimo. Tá? Também não tem nada a ver com variáveis que vocês estão acostumados, né? Assim, isso aqui está fora da nossa linguagem, tá? É só para eu dar um nome para uma expressão. Tá? Para eu poder só, sintaticamente, ficar com menos tralha na hora de fazer. Beleza? Vamos usar isso aqui então, porque isso aqui parece um bom conjunto para representar o falso e verdadeiro no cálculo lambda. Me parece um bom conjunto. Será um bom conjunto se eu conseguir modelar no cálculo lambda as outras operações, né? A inversão, a AND e a OR. E além disso, eu acabei de inventar no meio do caminho, uma função aqui, ó, que é essa lambda B. Vou escrever ela aqui, tá? Eu vou chamar ela de if. Eu vou sempre escrever ela assim, tá? If alguma coisa, then alguma coisa, else, assim, tá? Para representar lambda B A1, A2, B A1, A2. Eu inventei no meio do caminho aí uma funçãozinha que ela tem um significado para mim. Repare que nada mais é do que eu escolher um terminho bem abstrato e aí eu achei uma leitura para ela. Eu vou chamar essa leitura de interpretação. Tudo bem? Esse verdadeiro e falso é uma interpretação para isso. Verdadeiro é uma interpretação para esse termo. Falso é uma interpretação para esse termo. Mas a gente vai ver que eles servem para outras coisas. Eu posso interpretar eles diferente. Mesmo termo. Por exemplo, esse aqui de baixo, eu posso interpretar como zero. Eu vou mostrar isso para vocês na aula que vem. Não vai dar tempo hoje, não. Mas uma interpretação. Essa história da interpretação é importante. E aí tem uma discussão na nota de aula 1 sobre essa história de sistemas formais e uma interpretação ligada ao sistema formal. Cara, vejam aquilo. E para quem for mais audacioso e realmente olhar assim e falar, eu não quero ser só um engenheirozinho merreca de ficar ganhando salário mínimo. Eu quero ser um cara foda. Você vai ler um livro que chama Gödel, Escher, Bar. Ou, para os íntimos, Jeb. Compra esse livro, deve estar custando uns 200, 300 reais, caro, um toletão assim mesmo. É de um cara que é físico, chamado Douglas Hofstadter, tá? Isso foi escrito, acho que no final dos anos 80, no começo dos anos 90, onde a tese dele é, o que ele está tentando discutir no livro? Como que coisas inanimadas se tornam coisas animadas? Como que moléculas na química são coisas inanimadas, são mortas, né? Como que elas viram ser humano? É uma pergunta intrigante, né? É uma pergunta bem intrigante. Se vocês pararem para pensar. Ninguém tem uma boa resposta para isso até hoje. Aliás, não é que ninguém tem uma boa resposta.
Tem várias pessoas que têm teses interessantes a respeito de como é que isso pode acontecer. A tese desse livro aqui tem todo a ver com sistemas formais e autorreferência, que tem a ver com recursão que a gente vai fazer aqui. Tudo bem? Uma explicação altamente computacional. Só que é um livro para pessoas normais. Normais entre aspas, tá? Porque você encarar um livro de 900 páginas falando de sistemas formais, você é meio... tem uma coisinha estranha aí. Mas vamos lá. Vamos projetar algumas portas, algumas funções aqui. Como que é a lógica da NOT? Vou fazer a tabela verdade dela aqui. Certo? Inversora. Então vou pensar... na lógica booleana, todas elas eu vou projetar usando como auxiliar essa minha função aqui do meio. Tudo bem? Porque ela tem uma interpretação para mim. Se acontecer isso, então aquilo. Se não, aquilo outro. Beleza? Aí eu consigo traduzir coisas em cálculo lambda agora e por meio disso aqui. Beleza? Isso aqui também é outra coisa altamente poderosa em programação em geral. Não precisa nem ser só programação funcional, mas vocês vão ver que é muito natural a gente fazer isso aqui em programação funcional. Tá? Monta uma função que é meio abstrata, que é isso aqui, por exemplo. Tá? Uma abstração. E aí só que essa abstração, ela meio que tem uma interpretação, ela tem uma leitura, você lê ela. Assim. E aí na hora que você lê, vira uma frase que tipo, você fala, caraca, é isso que ela faz. Tranquilo? E aí você meio que constrói um modelo mental para entender ela. Altamente poderoso isso. Você vai usar isso aí para fazer a recursão? Isso aqui para fazer recursão, não. A recursão é uma... A recursão precisa de alguma coisa para ficar repetindo, né? Tem a ver com um termo que eu mostrei para vocês, que é o operador ômega. Que fica se autorreplicando. Aí esse negócio de autorreplicação tem a ver lá com a história dele lá de autorreferência, não sei o que lá. E o Hofstadter lá vai... Esse livro é massa pra caralho. Esse livro é um dos melhores livros que eu já li. E olha que eu li muito livro já. Tudo bem? Eu leio mais ou menos uns 35 livros por ano nos últimos 20 anos nessa média. Calcula aí. Uns 600 livros, 700 talvez. Nos últimos 20 anos. É livro pra caramba. Tem muito livro que eu li que era porcaria. Mas teve muito livro nessa meia do caminho aí que era bom, tá? Então, esse aí é muito bom. Esse aqui eu recomendo sem dó, sem medo. Mas vamos lá, ó. Vamos escrever a NOT. A NOT precisa receber um booleano, né? O que é para fazer com esse booleano? Se o B for verdadeiro, então é para acontecer o quê? Quanto que é a saída? Falso. Se o B for verdadeiro, é para sair falso. Esse F a gente já diz quem é. Se o B não for verdadeiro, é para sair quem? Verdadeiro. Você concorda comigo que isso aí faz sentido? Anote. Ué, vamos só substituir as coisas na continha. Vamos lá então. NOT B vai ser... deixa eu mudar de nome para não confundir as variáveis, porque agora eu vou introduzir uma coisa que tem lambda B com o B que não é o mesmo B. Vou mudar de nome, tá? Vou renomear aqui, ó, C de condicional. NOT C vai ser lambda C, porque eu preciso conseguir passar o C para dentro de alguma forma, então eu preciso de uma lambda lá. Todo mundo bem? Ponto, alguma coisa aqui dentro, que é isso que a gente calculou do lado de cá. Ó. Beleza? Beleza? Então vamos lá. Quem que é o if? Lambda B A1, A2. Certo? O que ele faz? B A1, A2. Só que eu estou dando coisas específicas para ele. Eu estou dando C, eu estou dando F e eu estou dando T. Vocês concordam? Então, como é que eu passo? Com a aplicação. Então, eu estou dando C, que está vindo por aqui. Então, eu posso usar. Entre aspas, assim, eu estou lendo isso aqui, mas é porque lá em Haskell, lá, eu vou olhar, na hora que estiver programando, eu vou falar assim, o que eu posso usar na minha função? Vou me perguntar isso o tempo todo. O que eu posso usar aqui? Aqui eu posso usar as coisas que eu estou recebendo como argumentos. As entradas da função. Eu posso usar isso. E eu posso usar tudo aquilo que eu pré-defini, coisas que eu pré-defini em outro lugar. Que vão ser a ideia das variáveis livres. Eu só posso usar as variáveis livres, mas em algum momento eu posso usar variáveis livres, mas em algum momento eu tenho que dizer o que elas são.
Elas têm que ganhar algum significado concreto em algum momento. Olha lá, ó, já está aqui, ó, duas que eu posso usar como variáveis livres e posso sair usando. Tá? Beleza. Então, estou passando C, estou passando F e estou aplicando T. Estou passando no sentido de estou aplicando. Beleza? É isso aí. Só que, pô, claramente, tem lambda, tem aplicações, dá para reduzir e ficar mais simpático. Então, vamos fazer. Então, isso aqui vai ser lambda C. Vou fazer andando mais rápido, tá? O C vai entrar no lugar aqui, o F vai entrar aqui, o T vai entrar aqui. É bem óbvio, né? Então vai ficar C, F, T. Concorda comigo? Eu não preciso nem desse parêntese aqui. Aliás, deixa esse... Não, esse parêntese precisa sim, porque senão fica ambíguo. Pronto. Vou deixar assim. Pode ser? Pode ser? Uai, professor, mas isso aqui faz mesmo o que eu queria? Cara, testa aí. Eu vou fazer um caso com vocês, vocês fazem o outro. Só tem dois. Aliás, eu vou fazer 2 casos com vocês, mas tem 3 que me interessam e vocês fazem um terceiro aí. Note T. O resultado tem que ser falso, né? O que é isso aqui? É lambda C, CFT, que é o que eu concluí que tem que ser a função not. Certo? Estou entregando T. Agora vamos só calcular e ver se chega no lugar certo. Isso aqui beta reduz para TFT, só que T é lambda XY, X, certo? Tá aparecendo lá? Tá. Certo? Todo mundo bem? Aí eu posso reduzir, já vou andar 2 vezes logo, tá? O X vai ser substituído por F, o Y por T, então sobra F. Vamos concordar que dá certo? Quando vocês fizeram o caso do not F, vocês vão ver que dá T, também dá certo. Tem que dar certo, porque é isso mesmo. Primeira observação. Eu não afirmei em nenhum momento que isso aqui... Eu não estou afirmando que isso aqui é o verdadeiro. Eu estou dizendo que no cálculo lambda, essa daqui é uma forma de representar esse conceito de verdadeiro da álgebra booleana. Eu não estou dizendo que isso é o verdadeiro, cuidado, tá? Eu não quero entrar nessa discussão, porque tem gente que vai dizer que é, tem gente que vai dizer que não é. Eu não estou afirmando que seja. Eu estou só no consenso. O consenso é aquela expressão lambda x, y, x é capaz de representar o verdadeiro, essa noção de verdadeiro da álgebra booleana no contexto do cálculo lambda. Isso sim. Isso aí é consenso. Agora, outra coisa que eu também não estou afirmando é que essa é a única representação possível para esse conceito verdadeiro. Essa é uma representação. Pode ter outras? Pode. Tem outras? Não sei. Eu mesmo não sei, desconheço. Desconheço. Mas também desconheço uma prova de unicidade disso aqui. Então não tem como falar que é única. Tudo bem? Todo mundo bem com isso? Reparem uma coisa. Na função aqui eu posso aplicar qualquer coisa que seja um termo lambda válido. Certo? Eu podia muito bem escrever o seguinte. Not lambda x, x. Tem x lá no meio? Vai ter x lá no meio, né? Então vou já mudar a variável. Lambda k, k. Isso aqui é sintático. Isso aqui é perfeito. Não tem nada errado aqui. Estou fazendo uma aplicação. Do lado esquerdo tem um termo válido, que a gente já calculou ali atrás, é válido. Do lado direito também. Vamos calcular e ver o que onde chega? Porque uma pergunta é, o que significa isso na álgebra booleana? Na álgebra booleana não significa nada, porque na álgebra booleana só tem verdadeiro, tem falso, e não tem mais nada que você possa dar para as funções, para o not. Aqui não é álgebra booleana, claramente, né? Aqui faz mais coisa do que álgebra booleana. Vocês estão vendo? Porque tem mais coisa que eu posso passar para a função not. Mas vamos calcular e vamos ver o que dá. O not era lambda c, c, f, t.
Lambda K, K. Posso beta reduzir isso aqui, vai ficar lambda K, K, F, T. Todo mundo comigo? Aí eu vou fazer vou fazer logo, aliás, as duas substituições não. Só consigo fazer uma redução aqui, né? Pelo menos o óbvio. Lambda K, isso aqui vai virar F e vai sobrar um T aplicando ali ainda, porque lembra que isso aqui é isso aqui, né? Então dentro do parênteses vai ficar F e T. Só que eu sei quem é F. Isso aqui é lambda x, y, y, t. Então posso fazer a menor redução. Não sei se chegou no lugar que eu queria, mas isso aqui pode ser escrito assim. Não, chegou no lugar que eu queria. Isso aqui vai sobrar lambda y, y. Eu vou substituir x por t, mas não tem x lá, sumiu. Você concorda comigo? E aí chegou num lugar, chegou numa forma normal. Esse é o resultado daquela conta ali. Tudo bem? Duas coisas, que uma delas eu vou dar nome agora para vocês, porque esse nome a gente vai usar de novo. Tem a ver com a recursão. Primeira coisa, reparem que eu acabei de calcular uma coisa que é uma função, no caso not, eu dei um valor para ela, x. E o resultado disso foi x, não foi? Por quê? Isso é igual a isso. No sentido de que eu posso renomear a variável y por k e falar uma coisa igual a outra. Lembra que a expressão ela é alfa, o pessoal vai chamar de alfa equivalente. Se eu com meio de redução alfa, eu consigo transformar na outra. Tudo bem? Elas não são iguais, mas elas são alfa equivalentes. E aí pra gente é uma noção de igualdade. Beleza? F de x igual a x. Acabou de acontecer isso. Tá? Acabou de acontecer isso. Toda vez que acontecer isso, não só aqui, na matemática em geral, o nome matemático disso, a gente vai dizer que x é um ponto fixo da função f. X é um ponto fixo da função f. Por quê? X é um ponto. F é alguma coisa que pega esse ponto e move ele, não é? Só que eu pego, tem um ponto, aí eu pego uma função que vai mover ele, ele anda e termina no mesmo lugar. Moveu? Não, ficou fixo. Se eu fizer de novo, f de x. Qual é o resultado disso? Calma. O resultado do parênteses interno é x. Então isso aqui é f de x. Se x for o ponto fixo da f. Só que isso aqui é x. Repare, eu posso tentar movimentar esse x quantas vezes eu quiser e ele não sai do lugar. Por isso que a gente vai chamar de fixo. E aí por isso tem a ver com a repetição. A repetição, as coisas de repetição vão sair dessa ideia. Por quê? Porque lá eu posso ficar fazendo f de f de f de f, quantas eu quiser e eu não saio do lugar. Mas eu vou poder expandir a f, repetir a f. Eu vou mostrar como é que faz, mas tem a ver com isso. Pergunta. Como é que é? O K? Não. O not, né? Esse é o ponto fixo. Esse é o valor. Esse é o x aqui na coisa. Ele é uma função também, é. Porque tudo em cálculo é função. Essa função tem um ponto fixo. Que é o próprio dado. Você chama o x, qualquer coisa, ela retorna. Você chama o x. Você está me dizendo que esse x é uma função também, que eu vou chamar de g, pode ser? Tá? Para não confundir aqui. G, ela tem um valor A tal que dá A, onde o G é lambda K, K. Aí eu não sei qual é o A que eu tenho que botar, de tal forma que aqui dá a mesma coisa. Você está falando que é isso? O A é o ponto fixo, mas qual é o A? Qualquer coisa? Não, se eu botar aqui A, dá A. É, qualquer coisa. Eu não tinha observado isso. Mas sim, calma. Vamos por partes. Como é seu nome mesmo? Elim. Vamos por partes.
Vamos por partes. Neste contexto, a f é isso aqui. E o x é isso aqui. E a gente viu que esse valor específico é um ponto fixo dessa f específica. Ponto. Aí você está me perguntando, é um outro nível. Mas esse x em si é uma função. Sim. Ele tem um ponto fixo? É uma pergunta, é uma outra pergunta. Ele tem um ponto fixo? É, pelo visto tem, né? Porque se eu botar um termo qualquer A, o resultado é A. De fato, qualquer coisa que eu puser aqui, vai aparecer aqui. Então, qualquer coisa é ponto fixo dessa função. Mas é outro contexto. Uma outra propriedade de uma outra função. Mas eu estou falando aqui, o x ele é ponto fixo de f só porque o x é uma função que retorna qualquer coisa que está real. Aí eu não sei dizer, mas também não me interessa aqui ver se é só por causa disso. Mas eu escolhi esse caso aqui porque eu sei que dá certo ponto fixo para poder comentar do ponto fixo. Não sei dizer se é... Repare, aqui nesse caso, no caso de cima amarelo, qualquer A é ponto fixo dessa função. Por isso que a gente vai chamar essa função de função identidade. É uma função que não consegue movimentar nada, né? Isso é importantíssima pra gente. Não consegue movimentar nada. É meio óbvio. Se você passa a identidade por nós, é a identidade. Porque, nesse caso, funcionou assim. Hã? Na matemática também? Eu não sei mesmo. Você está dizendo que a identidade é ponto fixo de qualquer função no cálculo lambda? Não. Aí eu não sei, tá vendo? É porque aí essa é a minha próxima pergunta. Se eu tiver uma f qualquer no cálculo lambda e eu passar a função identidade, isso aqui é função identidade? Essa é uma pergunta que eu não sei dizer, não sei responder. Provavelmente não. Eu não sei. Pode ser que ela não use uma variável. Mas você concorda que é uma pergunta pertinente, né? Que é meio que o raciocínio que você está me levando. Esse raciocínio é bom, mas esse raciocínio está me levando a me fazer essa pergunta aqui no final. Tipo, isso aqui foi porque é a identidade. Aí meio que você inferiu aqui, ou pelo menos não sei dizer se você falou, se eu inferi que é. Mas a identidade sempre vai ser ponto fixo da NOT. Aliás, isso você falou. Eu acabei de mostrar. Sim, sempre vai ser, acabei de calcular. Mas ela sempre vai ser ponto fixo de outras funções também? Aí eu acho que já não. Mas calma, porque essa é a discussão interessante. Na aula que vem, quando eu for falar de recursão, o que eu vou estar procurando é isso. Será que tem como eu sempre construir um ponto fixo para alguma coisa? Se eu te der uma função, se eu te der uma função qualquer, f, será que tem como você construir o ponto fixo da f? Essa vai ser a pergunta que eu vou querer me responder. Porque essa vai ser a chave da recursão. Eu vou mostrar como, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que tem pelo menos uma forma, na verdade tem infinitos, mas tem pelo menos uma forma, uma função específica, um termo lambda específico, que você taca qualquer função e ele te dá o ponto fixo dela. Foda pra caralho! É isso aí. Então, na aula que vem é isso aí que eu vou fazer. Calma. Pergunta. Toda função tem ponto fixo? No cálculo lambda, toda função, eu estou forçando um pouco, saindo um pouco da minha zona de conforto. Mas eu vou afirmar que no cálculo lambda, toda função tem um ponto fixo. Porque eu vou mostrar para vocês na aula que vem um operador que, dada qualquer função, calcula o ponto fixo dela. E eu vou mostrar que ele realmente calcula o ponto fixo de qualquer função. Então, por isso. Mas eu não sei dizer se isso é o suficiente para ser um teorema. Se tem alguma coisa que eu não estou vendo. Tá? Mas primeira coisa, vou dar nome, tá? Quando isso acontecer, ponto fixo. Beleza? Pontos fixos vão ser importantes pra gente. O trabalho do Eduardo, inclusive, tem a ver com ponto fixo. O trabalho de mestrado dele. Tá? A gente usa essa ideia de ponto fixo num contexto de uma álgebra que eu vou chamar de mônada, que a gente vai estudar bem lá no final do curso, tá? Que é uma álgebra de sequenciamento de operações. Tá? E a gente usa pontos fixos monádicos, ponto fixo desse tipo de coisa, de estrutura, que é um conceito meio estendido, tá? Para poder construir
modelos de simulação de tempo contínuo. Solução de equações diferenciais. Aí, basicamente, ele tem uma linguagem que nada mais é do que uma biblioteca em Haskell. Nada especial é Haskell. Que a gente tem umas funções que permitem você escrever uma equação diferencial ordinária, que vocês viram lá em cálculo, tá? No caso dele, tá? Um conjunto de equações, você dá um conjunto de equações. Você escreve uma equação como se fosse um termo Haskell, assim, tá? Tipo, assim mesmo, tá? Tipo assim, 1 vezes x mais, sei lá, x ponto é igual a 1 vezes x mais 10 vezes y ponto é igual a 0,5x mais y, por exemplo. Escreve basicamente isso aí. Do jeitinho que tá aí. É Haskell. Tranquilo? Aí lá no trabalho de mestrado dele, a gente envolve essa teoria de pontos fixos aqui, pra gente poder fazer a linguagem ficar bonitinha assim. É bem interessante. Quem quiser saber como é que funciona, procura ele, tá? Mas outra coisa, que aí eu vou terminar aqui. E aí isso é o que a gente vai querer tratar a partir da semana que vem também. Vocês concordam comigo que eu projetei a função not para trabalhar com verdadeiro e falso? Mas que nada aqui nessa linguagem, no cálculo lambda, do jeito que ele está, nada me impede de botar uma coisa que não é nem o verdadeiro nem o falso. Você botar uma coisa, entre aspas, um dado inválido, outra coisa. Vocês percebem que o cálculo lambda não me impede de colocar um dado que é um dado que originalmente não fez. Cara, isso aqui não foi projetado para isso. Eu gostaria de restringir, falar, eu só aceito que você bote isso ou aquilo. Você não pode botar qualquer coisa. Com o cálculo lambda eu não consigo fazer isso. Não dá para fazer isso. Falar assim, não, isso aqui não pode fazer. Isso aqui não é um dado válido nessa função. Não existe como falar isso. Tá? Não existe. E o grande poder do cálculo lambda, por isso que ele é Turing completo, usando essa expressão aí, é justamente porque não dá para fazer isso. Porque na hora que dá para fazer isso, começa a zoar. Tá? Começa a ter dificuldades. Beleza? Mas nós não somos matemáticos, nós somos programadores. Programador, eu quero fazer a minha biblioteca, e eu quero dar minha função, e eu quero, cara, que essa porra seja prova de idiotas. Eu quero que seja impossível o cara botar um dado inválido lá dentro, na minha função. E aí tem um comportamento, vamos chamar assim, indefinido, porque isso aqui claramente é um comportamento indefinido. Ó. Eu não projetei isso para ser assim. A solução para isso vai ser um sistema de tipos. Beleza? O sistema de tipos vai ser exatamente para isso. Vou falar, aqui eu só aceito isso. Acabou. É para isso que serve o sistema de tipos. Só que ele vai ter uma lógica que permite a gente fazer um montão de coisa interessante. Mas é aqui que nasce, é aqui onde ele nasce. Todo mundo bem? Vou deixar para vocês lerem, tá, na nota de aula. O restante da história de como é que faz a end. Lá tem bons exercícios, façam os exercícios. Não estou cobrando nada. Os exercícios que valem nota é os da lista, que está lá aberto lá até o domingo, tá? Cuidado. Mas façam os exercícios que tem aqui, que são bons exercícios, são boas coisas para vocês estimularem a cabeça de vocês, tá? Na aula que vem eu vou falar de tuplas. Eu vou deixar para vocês verem a discussão dos números naturais, tá? Então na aula que vem eu vou falar de duplas, porque eu acho um pouquinho mais complicado, e a gente vai usar essa ideia em Haskell também mais. Números desse jeito é mais uma coisa interessante do que uma coisa útil, tá? Do jeito que está aqui na nota de aula. E eu vou falar sobre recursão e a história do ponto fixo, tá? Porque isso aí não é só interessante ser útil também. Tudo bem? Até porque em Haskell tem um operador que chama fix. Tem uma abstração que chama fix, que calcula o ponto fixo de alguma coisa para você. Tá? E vai ter outros fix. Por exemplo, lá o do Eduardo que ele usa, a gente chama de mfix, que é o monádico. Beleza? E eles são úteis. Eles são abstrações úteis. É igual, tipo, React. Tem uma coisa que é um botão. Ele serve para uma coisa. Pontos fixos servem para coisas aqui pra gente. Tudo bem, gente? Bom descanso para vocês. Vou precisar terminar hoje mais cedo. Terça-feira a gente volta a se falar.